Olá, pessoal! Estamos aqui na Galeria Guimarães e Companhia, inaugurando nossa primeira feira na rua 15 de novembro, 1155. Estaremos aqui hoje, sexta e sábado, esperando por vocês na nossa edição de Modernos e Compactos para Investimento. Então, em primeiro lugar, queria agradecer a nossa plateia maravilhosa aqui, que tem nos apoiado um monte. E eu estou aqui com a Priscila Rispoli, que por acaso é minha irmã também, né? Mas ela não está aqui por isso. Ela está aqui porque ela é arquiteta, tem 30 anos de experiência, né, Pri? Ela é uma arquiteta que faz armário como ninguém, assim, e eu sei porque não dá para fazer armário com outra pessoa, tem que ser com ela. Então a gente resolveu convidá-la para conversar. Ela decora muito dos estúdios, dos um quarto, dois quartos que a gente vende e coloca para alugar ou para as pessoas que compram para morar. E ela trouxe ela aqui para poder dar algumas dicas para vocês de como decorar, como fazer, você comprando esse imóvel, né, para investimento, como que você vai ganhar dinheiro, vai investir bem no seu imóvel. Então vamos começar, né, Pri? Quer continuar a tua apresentação? Mais um pouco? Não, vamos. Tá bom. Pri, quando a gente pensa em montar um compacto para investimento, por onde que as pessoas têm que começar? Quais são as decisões arquitetônicas essenciais? Antes da arquitetônica é o planejamento. O planejamento ele necessariamente tem que ser arquitetônico, você precisa de um projeto muito bem elaborado por ser compacto, e o planejamento financeiro também. Sim. Né? Porque se a ideia é investir, vamos dizer para o arquiteto fazer bem rapidinho porque quer alugar, né? Começou a pagar aluguel e quer começar a fazer. Então, assim, tem que estar planejamento. E principalmente o arquitetônico, porque é aí que é o X da questão. Quanto mais compacto, mais bem pensado precisa ser, né? Sim. Então, planejamento seria a minha resposta. Ótimo. Em média, sempre, quanto que custa para você, sabendo que esses compactos que são lucrativos, né? Eles podem ser estúdios, um quarto, dois quartos, eles variam entre 22 a 50 metros, assim, né? Você tem noção para contar para os nossos ouvintes aqui quanto mais ou menos a pessoa gasta, né? Sabendo que para você tem que pôr um mínimo Sim. necessário para poder alugar e ter um retorno bom do teu imóvel, né? Então vamos começar falando que é a longa história de uma decoração, mas nesse caso a gente chama até de reforma. O que conta aí? Muito de como você recebe. Dependendo do imóvel, ele vem sem piso, dependendo do imóvel, ele vem sem o gesso, dependendo do imóvel, ele já vem quase que é só para você mobiliar e se mudar. Então, aí já começa a dar uma pequena variação em questão de investimento. Né? Tem também quando você quer fazer uma coisa a mais, que você vai tirar vantagens em todos os detalhes, desde um nicho no box, que você vai ganhar espaço, e agrega valor, ou desde que você vai sair um pouquinho do previsto, você vai, se inverteu alguma coisa, você vai precisar trocar o ponto da elétrica, você vai precisar puxar um ponto d'água para outro lugar. Então existem, a gente está falando do super compacto ao compacto, então existem a possibilidade de uma certa reforma. Então, já tem um investimento também um pouquinho maior, já entra em questão de valores. Mas nada disso foge à famosa receita do bolo, que é você passar por esse processo que tem começo, meio e fim, né? De vez em quando o fim é difícil, por isso que eu falo que o planejamento é o principal. Então, o projeto tem que estar redondo para você começar, você tem que estar com tudo definido, todos os materiais em mãos para a obra. Não ter surpresa nenhuma. E para a obra começar e acabar, né? Então, falando da receita do bolo, a gente começa sempre nessa parte, obviamente, que é da reforma. Eu falo a parte que a gente não vê as coisas. Então, se você precisa deslocar um ponto, você não vai enxergar o que está lá atrás da parede, correndo o caninho, correndo o fio. Né? Você vai fazer uma iluminação mais do que o pontinho que foi deixado. Então, as coisas que a gente não vê, ela acontece nessa parte do quebra-quebra, né? Uhum. Então,
Isso tudo é infraestrutura, né? Uhum. É questão, vai colocar ar-condicionado, vai colocar alguma máquina, o que você vai fazer. Então, essa parte de reforma, dependendo da escolha do teu piso, um porcelanato tem espessura diferente do piso vinílico, então você tem que fazer o contrapiso para receber o piso certo. Então, essa é a fase 1, assim, do investimento, que pode ser maior ou menor. A fase 2, que é a que engloba os que já vieram mais, que é a principal, principalmente para quem quer investir rápido, que é você deixar ele mobiliado e pensado. Eu falo, é A marcenaria. um projeto criativo e a chave principal é a marcenaria, é o detalhamento da marcenaria, onde qualquer centímetro, milímetro faz diferença. Então, quando ela fala de armário, é porque eu falo, um copo de pinga é diferente de uma taça de vinho, então você não pode ter um armário com prateleiras iguais, né? Meninas, Viu? tem Falei que ela é boa de rasteirinha e armário, tem que o é no salto detalhe. alto. Faz diferença a prateleira que você vai pôr. Uhum. Então, esse aproveitamento de marcenaria, daí como falo, com alguns anos de experiência já, dona de casa, etc e tal, então a gente sabe, a gente acaba não esquecendo que você tem que saber onde você vai guardar tudo, entendeu? A maioria dos apartamentos que a gente vende aqui, a construtora entrega sem piso, somente com o piso nas áreas molhadas, né? Uhum. E então quem compra tem que comprar o piso, a marcenaria e daí se der ainda colocar algum Daí objeto, vem, alguma coisa bacana. de acordo com a marcenaria planejada, vem os tampos de pedra, granito, enfim, tampo, a cuba, daí vai estar tudo planejado, as dimensões dos eletrodomésticos. Então, essa parte do planejamento, Uhum. né? Sim. E executar. E a terceira seria tudo que é solto, né? A banqueta, a, a cama, o enxoval, e a parte que também é um super diferencial, que são os mínimos detalhes. Se você, você tem lá um vaso, a pessoa chega, aquele vaso que causa uma coisa boa, e muitas vezes você consegue vender um apartamento porque ele tem uma coisinha que te traz Que era esse papo que a gente estava tendo o agora, bem-estar. Fabiana. Você até falou de falar de mim, eu falo, né, eu chamo de arquitetura saudável. Quando eu falo de saudável, não é da área de saúde, não tem nada a ver com isso. É a saúde do indivíduo. Então, não é questão da área de saúde e nem do planeta, que é sustentabilidade. Então, a minha preocupação é com as pessoas, é que que você tenha um bem-estar, entendeu? Então, para isso, a gente acaba estudando questão de iluminação adequada, iluminação gostosa, porque iluminação ruim é ruim. Se o local tem muito ruído, que a pessoa vai lá morar num compacto e não consegue dormir, você tem que ter um isolamento acústico. Então, assim, acústica, iluminação, até escolha de materiais. Existem, sim, materiais que são nocivos para a nossa saúde. Os compostos deles, então, isso são coisas para serem analisadas. Essas escolhas, essas sim fazem parte aí do meu trabalho, me preocupar com essa Tem que ser questão. focada na arquitetura saudável. Isso, em que traga esse bem-estar. E falo, e planta sempre vai trazer. Então, essa terceira e última fase seria a fase que todo mundo pergunta o que eu posso, né, não pôr. Então, assim, é a fase do molho, que a gente chama. Que a pessoa consegue comprar, alugar, né, o seu imóvel, mas ele vai trazer a cama dele, ele bota a banqueta dele, né? O que eu sempre falo, né? Tem que ter os móveis básicos. A Lu não está aqui, a Lu sempre fala isso, que mostra para o cliente, ela sabe muito bem o que o cliente precisa. Os móveis básicos da cozinha, dos banheiros, do quarto, se possível. A cama, nem sempre a pessoa que vai alugar quer a cama, porque ele vai querer uma cama nova ou a dele. Uma mesinha, né, de jantar ali, e se possível, daí colocar um quadro, um vaso, alguma coisa que vai fazer aquela parte instagramável, porque a foto do apartamento hoje em dia é o que mais conta. Eu diria que o mínimo a você fazer nesse investimento é você colocar tudo que não possa ser peça solta. Então, se um armário lá na planta pode colocar um armário solto, beleza. Porque pro inquilino, depois de devolver o imóvel, que ele foi lá, instalou uma cozinha inteira, parafusou tudo,
ele vai preferir alugar o do vizinho, que está com tudo pronto, que a cozinha não vai fazer diferença, né, na casa dele, e para ele é muito mais fácil. Ele já está indo para um compacto, ainda ter que lidar com o arquiteto e todas essas questões Não de projeto, aluga, se marcenaria. não tiver pronto. Então, esse é onde eu acho que eu chego no mínimo de você ter a cozinha. Claro, piso, parede e teto, a parte lá de reforma e transformações, e a cozinha. A cozinha com 3 eletros básicos, que seria É geladeira, que forno, para você planejar uma cozinha hoje, você tem que ter todos os eletros definidos. Você não consegue fazer um tampo se você não sabe qual é a pia. Você não consegue fazer o nicho do cooktop se você não sabe o que é. Então, assim, eu já coloco os eletros da cozinha como se eles fizessem parte dela, entendeu? Sim, isso é super importante. E quais os erros, Pri, de projeto mais comuns, assim, que prejudicam o desempenho de um compacto nesse mercado de locação? Olha, existem erros e erros, né? Existem, pode ter erro de projeto, erro de esquecimento, erro de tudo, né? A pessoa esquece, eu vou colocar o ar-condicionado depois. E daí, quando você vai ver, o ar-condicionado está previsto em outro lugar ou não está previsto. Como você vai botar o ar-condicionado depois se você não tem uma infraestrutura? Então, volta para a história do projeto. O projeto... não necessariamente, é aquele assim, deixei para depois e me ferrei. Mas, então, quer dizer, é planejamento mesmo, é projeto, é a parte que você considera né, mais... E qual a diferença entre montar um espaço para morar e para investir? O que muda no projeto? Eu gosto sempre de deixar isso bem claro. E daí depois vou voltar na questão de custos, que você tinha me questionado. E a diferença do morar e do investir, eu acho que cada um já pensou na sua cabeça aí nesse momento. Se eu for investir e se eu for morar. Quando você vai morar, você acaba investindo um pouquinho mais, porque você quer ter qualidade, você quer ter tudo, é uma coisa para você e vale a pena. Você tem uma coisa que você pode fazer de investimento para você, você faz. Né? Eu falo assim, para investir, você tem que analisar muito o perfil de quem vai querer também morar naquele lugar, ou quem vai querer só estar de passagem, né, rapidamente, o teu público, se tem perfil mais para estudantes, se tem um perfil de quem vem fazer uma pós-graduação, ou de médico que vem. Então, você tem que analisar o perfil, ou, claro, se puder oferecer melhor, só que você também vai acabar cobrando melhor, porque o investimento também faz diferença. Para o retorno, né? Então, essa questão, mas quando é o morar, invistam em vocês. E eu sempre tenho uma brincadeira da questão da saudabilidade, do bem-estar. É assim, por que compram um sofá bem caro para a visita sentar e dormem numa cama ruim? Entendeu? Então, essa é uma questão. Tipo, você vai dormir lá 1/3 do dia para você passar na cama, então lembre. Que assim, tipo, primeiro invista no seu conforto, claro. Invista no seu bem-estar. É claro que é para ter os dois, né? Mas assim, sempre lembrar dessa questão de você estar se sentindo bem dentro da sua própria casa. Eu acho que o mesmo vale para quem está investindo e pensar em quem vai morar também. Claro que ele não vai comprar a cama mais cara do mundo, que vai perder um pouco do retorno do investimento. Ele pode, só que ele vai acabar cobrando isso quando ele fizer conta, entendeu? Ele tem que analisar o mercado, o que a pessoa compraria para ela, né? Então, muitas vezes, se você vai investir, você fala assim, tem tudo menos a cama. Daí você investiu mais, tanto que custa a cama, você investiu mais numa decoração, num negócio, e a pessoa vai ter que trazer, ele não vai deixar de alugar porque a cama não está ali. Ou melhor, se tiver tudo completo, né? Se tiver um enxoval, com louça, com tudo, com a colchinha arrumada lá, seria o perfeito. Quanto mais completo, mais rápido se aluga. Né? As corretoras sabem aqui bem que é assim que funciona. Quer ter noção de valores? Sim. Tá todo mundo esperando. Assim, posso dizer um pouquinho mais por quem sabe você pega esse assim, como os do Hub, que você fez tantos, né, para os nossos clientes, que seria a marcenaria. Na verdade, assim, o que a gente fica mais fácil de pensar? O valor por metro quadrado. Porque daí você vê se você tem 20 metros quadrados, se você tem 40. Sim, faz diferença. A questão é que quanto menor for, não que vá fazer muita diferença o valor do metro quadrado, mas
Se você vai para 20, se você vai para 40, é uma geladeira, é um fogão. Então, assim, quanto menor, você acaba gastando um pouquinho mais, porque não dilui literalmente no espaço, né? Mas para os apartamentos que já vêm com bastante coisinha, que nem eu falo, já vem o piso, já vem algumas coisas que você vai fazer essa parte de colocar marcenaria, vai fazer de tudo. E os móveis, né? Praticamente o mínimo que você consegue investir assim é uns 2.900 por metro quadrado. Ó, é um valor já para se ter em conta. Assim, Então, para você fazer uma coisa que a pessoa tenha a ideia, eu vou comprar, mas já que eu quero alugar, eu vou ter que ter esse investimento para colocar em cima do valor que eu estou adquirindo o imóvel, né? sim, sim. Então, os bem compactozinhos, sei lá, tem 16 metros quadrados, você vai gastar 70, 80 mil, entendeu? Uhum. E um pouquinho maior, a gente chega assim e fala assim, um pouquinho maior tem que ter uns 100 mil para você poder fazer esse investimento, né? Uhum. Isso Então, ela está falando de um padrão bem bom, né? Bem, não, tô falando de um bem padrão bacana. de que já veio É o que bom para você tem você. feito. É o padrão que veio já, né? Porque eu diria que na média de que a gente acaba tendo do padrão que a gente vê mais assim, sem muitos detalhes, a gente vai para 3,5, 4. Assim, para os apartamentos os não compactos. E daí, se for muito compactozinho e muito perfeito, a gente pode chegar ao invés de 3, a gente chega a 5 metros quadrados. Uhum. Então, Depende do que a pessoa está. Depende Depende de onde que de ela que estágio que você comprou, parou. a localização, porque os compactos, por exemplo, perto de hospitais, vai alugar para alunos, né, para médicos, ou estudante é um perfil. Eu diria que os 4 a 5, se for o caso, é quando você vai morar. Uhum. Ah, legal, legal ter esses números, né, pessoal? Porque então, sair do mínimo, também o céu é o limite, mas eu acho daí também difícil você passar desse valor. Uhum. Não precisa. É. Então, e me conte as tendências para o ano que vem, assim, o que você enxerga como novidades para estúdios e compactos em Curitiba, que, né, nós temos aqui todos os lançamentos, tem muita, esse mercado está movimentando muito, né? O que se enxerga aí como tendência? O que eu vi é a tendência do que está vindo arquitetonicamente já planejado, que são os pés direitos maiores para você fazer um planejamento de um mezanino, um aproveitamento melhor em menos metros, ter um aproveitamento melhor. Isso estou vendo que é uma tendência que está vindo do mercado. Sim. E para quem quer investir agora, o que um investidor inteligente deve priorizar na montagem do compacto? Para escolher uma coisa. Se for uma coisa, acaba a fase número 1, piso, parede e teto. Você não tem como fugir, você não tem como fazer a cozinha se você não tem o piso, Sim. entendeu? Porque a gente chama no osso quando vem sem nada, sabe? Quando você vem sem o piso. Então, assim, no osso é osso de alugar. Não aluga nada no osso. Nem adianta pensar que isso é possível, porque é muito difícil um compacto no osso. Né? Tem que ter até a marcenaria no mínimo. Né? Então, eu acho que para você conseguir alugar, tem que chegar lá na marcenaria. Eu concordo. E daí, pessoal? Quem tem alguma pergunta para a Pri aí? Então, Pri, no caso, o investidor compra um apartamento para alugar. Então, às vezes, ser estudante, eu acho que, ou pessoas que estão de passagem, roda muito. Você tem indicações de materiais mais resistentes, piso, até tinta, uma coisa que não estrague tanto para o proprietário não precisar ficar cada site, né, naquela geral. Isso é uma coisa bem importante de falar, porque daí é na hora do teu investimento. Porque vale o teu investimento para você não se incomodar. Porque senão você aluga o negócio assim e o negócio vai voltar assim. Desde uma saboneteira no banheiro, você compra baratinho para ter a saboneteira, e depois com o tempo a saboneteira tá torta, caindo, entendeu? E o material tá descascando. Então foi um investimento que você fez independente se é de rotatividade ou não. Então eu falo assim, no banheiro qualquer um, seja estudante ou não estudante, vai acabar usando. Então, tem certas coisas que, sim,
planejamento já vem assim, materiais que não estragam, que não vai manchar, entendeu? E isso não é questão de valor, tem muita coisa, né? Tipo, não adianta você botar um mármore na cozinha, você tem que usar um granito. O granito é é duro e resistente, não mancha. Ou pedras, daí pedras feitas hoje em dia, que daí são mais. Então, assim, o mármore é mais caro. Não é esse que eu vou usar na cozinha, eu vou usar o granito, porque é o que ele vai pedra resistir. dura, né, que chama. É pedra dura. Você tem piso que é fácil de danificar, né? Você também não vai usar, porque realmente a rotatividade é. Você vai comprar uma cadeira, você vai ter que pensar que aquela cadeira pode estragar teu piso. Então, tudo tem que ser muito bem pensado, entendeu? Porque não que a pessoa que está ali não vá cuidar, mas você está dando uma arma para ela ter. É o desgaste né? do normal, do uso diário. E isso vai em tudo. Tem coisas que também vale fazer conta. Vamos supor, tem coisas que vale a pena você comprar 2 vezes do que comprar uma vez uma muito cara. Aquela vai demorar um tempão para você ter que substituir, mas no momento não é um investimento necessário ou que caiba na hora. Então, muitas vezes, tem coisas que você fala assim, não, isso aqui você põe, daqui 5 anos você põe de novo, do que você colocar uma que não vai durar 10, ou que você não quer, ou porque é moda. Então, essas coisas de moda também fazem diferença. Você entregar um apartamento, tem uma corzinha na parede, que você tenha, sabe, essa coisa que vai esquentar o ambiente, você vai alugar mais rápido. E volto a falar das fotos, né? Tem que prestar atenção nas fotos, que fazem bastante diferença para virem os leads, né, que queiram ajudar. Pergunta, Mari. Você estava falando dessa parte da marcenaria. Eu queria saber sobre quando vai colocar a marcenaria, você acha importante, como é algo compacto, fazer ela bem pensada em cada pedacinho, assim, para ocupar o máximo de espaço possível, né, do lugar, ou colocar o mínimo de marcenaria e deixar que a outra pessoa faça. Colocar o máximo de marcenaria, já pensando no que a pessoa vai. Mas para o investidor. Para o investidor, porque para não estragar a marcenaria que você investiu, entendeu? Porque o imóvel, o problema assim, quando você entrega para o inquilino, ele tem que te devolver exatamente como ele recebeu. Se você dá a chance para ele depredar, sem estar Tudo completo. não digo depredar, melhorar. Se você dá a chance para ele, na hora da devolução fica difícil, entendeu? Porque é que nem eu falo, é furo, é coisa, acaba estragando o que você já fez. Então é melhor se fazer, por ser compacto, fazer uma coisa o mais completinha possível. Se for 2 quartos, maior, é que daí o 2 quartos, eu já até não estou considerando ele tão compacto assim, né? A gente está falando daí de apartamentos de 70 metros quadrados. Aí é um pouquinho diferente, tá? Desculpa, eu estava pensando realmente nos estúdios. Tá. Não, daí eu deixaria, para não ficar muito caro o investimento, realmente, deixaria tudo que... Tudo não, mas fazer bem isso. Você tem como colocar o básico e você tem como deixar as coisas para que ele possa pôr. Principalmente o que pode ser solto. Até um armário. Ele compra um armário, instala um armário e depois tira o armário, entendeu? Mas se você vai fazer... Eu falo, a cozinha é difícil. Cozinha, você vai fazer o armário suspenso, entendeu? Então você pode. A pessoa, muitas vezes, nem precisa tanto. Você vai alugar 2 quartos para a pessoa que nem tem tanta coisa. Às vezes o segundo quarto nem precisa ter a marcenaria. O segundo quarto vira escritório, não é cama, não precisa ter a marcenaria. A pesquisa da demanda é bem importante para o investidor. Sim, quando você vai comprar um apartamento, você tem que prestar bem atenção na localização e para quem que você vai alugar. E aí você fazer toda essa mobília, toda a marcenaria com base nisso. E existe o inquilino que questiona. Ela não faz tal coisa, entendeu? Daí o investidor diz assim, não, ok, eu compro a cama, eu faço. Tem gente que pede para tirar coisa, tem gente que pede para pôr coisa. Então,
negociação para esses apartamentos maiores, realmente dá para dar uma segurada. Mas pode ter certeza que para quem vai investir, quase que quanto mais redondinho tiver, mais a pessoa... Quanto mais bonito tiver, mais fácil de alugar. E detalhes, por questão de tempo, acho que você vai ter quem fale também de short stay. Tem pessoas que alugam o imóvel hoje para o resto da vida. E elas vêm de mudança. E tem pessoas que vêm sabendo o dia e a hora que vão embora. Os modernos e compactos normalmente ficam de 1 a 3 anos, assim, o que tem ficado aqui na imobiliária bastante. Para a vida inteira já não tem mais tanto. Mesmo nos grandes, assim, há uma rotatividade maior. Por isso que as pessoas querem coisas prontas. Quem alugava antigamente demorou para compreender isso. Antigamente, se alugava um apartamento vazio, o pessoal vinha com o caminhão de mudança e colocava seus móveis. Agora não, agora eles querem coisas novinhas, práticas, prontas, e às vezes eles vão ficar muito pouco tempo. E eles vão escolher a dedo. Então, os que tiverem mais bonitos, né, e mais decorados vão ser os primeiros a serem alugados e, consequentemente, com um preço melhor. Então, essa questão do o inquilino é meio relativo ou que acaba acarretando na... Mas respondeu bem. Respondeu bem? Quem mais tem perguntas aí para a Pri? Tudo certo. Aproveita. Se o investidor quer adquirir 2 apartamentos, sendo iguais, assim, você acha que o investimento para decorar, já falado de 2.900, pode haver uma redução nisso, por ser assim, 2 em compra? Olha, aonde que você pode ter redução, acredito eu, na questão de mão de obra, você consegue fazer uma negociação. Porque por ser pequeno, não vai fazer diferença se você vai comprar 30 ou 60 metros quadrados de piso. O custo da marcenaria é a mesma coisa que você está fazendo 2 ambientes em outra casa. Também não vai. O que vai diluir? Você vai pegar uma caçamba para jogar entulho. A pessoa que está vindo trabalhar já faz tudo de uma vez, sabe? Fica picado. Então, assim, você pode ter redução... de projeto, né? Que pode ser projeto replicado, é o mesmo projeto, tem redução com certeza, mas nessa questão de mão de obra, e para você, que você vai tudo, teu tempo é um só para 2 coisas, né? Se você compra 2 iguais, é mais fácil do que 2 diferentes. Tudo certo, então, pessoal? Pri, tem mais alguma colocação, alguma coisa que você queira deixar? Recado? Deixa teu Instagram, qual que é o teu Instagram aqui que ela vai colocar? prihispoli.art. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Qualquer muito coisa podem mandar mensagem. Manda mensagem, pergunta que ela responde ali, a gente... Estou sabendo que vai ter palestra sobre questão de marcenaria, e para mim é a chave, ela sabe, é minha paixão, eu acho que isso nossa, você traz uma qualidade de vida, você ter tudo certinho. Tudo na mão, tudo organizado, né? É diferente. Então, pessoal, agora hoje a gente vai encerrar com a Pri, daqui a pouco a gente vai entrar com o Ricardo Reis, que já está aqui. Amanhã a gente tem a palestra com a Fernanda, da Short Stay, e depois com o Bruno, com os números da Hype, a Bebel com o consórcio, e no sábado a gente vai ter a palestra com o João da Marcenaria. Ok? Então, boa tarde e muito obrigada.